Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati. Hoje a gente vai juntar dois assuntos muito loucos que a galera tem muita curiosidade, mandam muita pergunta, que é bruxaria e alquimia, né? E a gente já entrevistou o Bruno, no tempo atrás, um mês atrás, mais ou menos, sobre evocação de anjos e todo o templo de bruxaria. E hoje a gente vai entrevistar a esposa dele, que é a responsável pelo templo que cuida dessa parada e que trabalha com bruxaria e com alquimia, né? Então, antes de eu apresentar os convidados da noite, do Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal. Eu queria misturar três conteúdos: psicologia, alquimia e bruxaria. Hoje a gente vai misturar tudo isso daí, né? Nosso representante bruxelesco, André Correia, foi ameaçado de morte essa semana, né? Como é que tá aí? Tá vivo até agora? Estamos há 3 dias sem morrer por ameaças de gente doida da internet. É tipo isso, a placa está contando assim, estamos há 3 dias sem ameaças e vamos continuar contando para ver quanto tempo dura esse zero aí. E eu estou muito feliz aqui de conversar sobre bruxaria, psicologia e alquimia, a coluna que eu não tenho nenhum contato, mas muito ansioso para entrar em contato com tudo isso agora. E do Pedra de Alfiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Será que hoje a gente vai encontrar? O que vamos encontrar ao visitar o interior da Terra nessa entrevista? Paulo, faz uma gentileza, fala sobre o currículo da Mayra. Claro, com o maior prazer. A Mayra Portela, né, os pronomes que ela usa são ela e dela. Ela é psicóloga clínica junguiana, praticante de bruxaria há mais de 20 anos, tendo como deusa central de seu culto Hecate, principalmente na versão famaqueia. Por seu compromisso e profunda conexão com as plantas e com a alquimia, acabou iniciando recentemente um trabalho mágico com perfumaria botânica. Mayra é também uma das fundadoras e coordenadoras do Templo da Bruxaria Alquímica, localizado na cidade de São Paulo, capital, onde é uma das sacerdotisas do clã das bruxas de Azotes. Mayra é bruxa Reclaim e professora da comunidade Reclaim Brasil. Seu trabalho mágico centra-se no caminhar entre os mundos, num profundo contato com o mundo dos espíritos e na construção de rituais e práticas estáticas. A prática oracular é muito central em sua bruxaria, tendo se especializado em quirologia. Seja bem-vindo, Mayra. Oi, gente. Tudo tranquilo? Então, como você já acompanhou da outra vez, você sabe que a primeira pergunta de todas é como é que você veio parar aqui, né? Então, você também fazia parte daqui, era criança, ia tomar hóstia, tal, e depois entrou para a bruxaria. Como que você entrou nesse... Conta um pouquinho da tua jornada para gente. Tá, vamos lá. Ela começa bem cedinho, né? Eu sempre fui aquela criança bem esquisita, com uma sensibilidade bem a mais, e com uma clareaudiência, principalmente, muito forte, o que me colocou em contato com esse mundo dos espíritos muito cedo. E eu me sentia muito estranha próximo das outras crianças, e acho que isso gerava uma certa busca por algum tipo de pertencimento ou explicação por me sentir tão diferente. E eu achei um tarô numa casa alugada pela minha família para uma festa, e aí eu me encantei com o tarô, comecei a jogar, e aí eu comecei a frequentar uma lenda, isso foi por volta dos anos 2000, nessa época. E aí eu comprei, pedi para minha mãe, que é uma pessoa bem aberta, que os deuses sejam abençoados, assim, porque isso facilitou muito o meu caminho mesmo. E aí ela comprou para mim um tarô das bruxas, e aí eu meio que percebi, eu falei, tá, eu não sou só estranha, eu sou bruxa, na verdade. Tem uma outra coisa aqui que faz parte de quem eu sou. E eu acho que aí veio uma grande busca, na verdade, e que é uma busca que eu acho que nunca se acaba completamente, mas que é de que bruxa eu sou e que bruxaria eu faço, né? Em que canal eu conecto, né? O que flui através de mim. E na época, quando eu tinha 11, 12 anos, né, eu comecei a me conectar mais com a Wicca, que é o que a gente tinha disponibilizado, né? E era mais acessível. Eu comecei a ir em alguns rituais abertos já. E
Exato, é a porta. E aí comecei em alguns rituais abertos, isso nos anos 2000. Me identifiquei bastante naquele momento, assim, principalmente de reconhecer um lugar onde as pessoas estavam nas suas diversidades em harmonia e se conectando com os deuses antigos, né? Essa coisa muito pagã, assim, floresceu em mim muito cedo e realmente marcou profundamente a minha vida. Mas a Wicca ela não conseguiu me dar tudo o que eu precisava em questão das minhas buscas e das minhas inquietações. Então, não durou tanto tempo, né? Já no início da minha adolescência, eu já estava muito na questão mais da magia cerimonial. Eu estudei telema por bastante tempo também, estudei cabala, passei por várias coisas por aí também para tentar entender sobre isso. E com muita dificuldade, porque eu nunca me senti identificada o suficiente para entrar em algum desses lugares, porque a bruxaria sempre foi a minha casa, mas ao mesmo tempo a Wicca também não estava bastando, então faltava alguma coisa de um jeito muito forte para mim, que eu não estava conseguindo encontrar com tanta facilidade. E aí em 2009, que eu juntei um grupo de amigos mesmo, para a gente praticar juntos, né? E muito informal a primeiro momento. E a gente começou a receber alguns contatos com anjos, principalmente anjos caídos na época. Isso não foi uma coisa muito escolhida, sabe? Foi uma coisa que aconteceu, na verdade. E que, na verdade, quando foi acontecendo, inclusive, foi bem estranho para mim, porque eu não achava que anjo era coisa de bruxa. Eu não achava. Então, para mim, foi uma questão séria, assim, quando isso começou a acontecer. Porque eu falei, gente, mas eu não sou bruxa? Que negócio que é esse? Porque eu faço com esses anjos falando. E a minha sensibilidade, ela é muito forte. Então, eu comecei realmente a ter uma comunicação ali com esses seres, né? E o grupo também, e outras pessoas desse grupo também. E aí foi a famosa gnose coletiva começando a acontecer. E esse contato com esses anjos como aqueles que trariam essa magia, essa bruxaria para a Terra, e muito essa conexão também da bruxa como alguém que é meio humana, mas é meio divina também, e tem um pé em cada um desses lugares. E isso começou a me tocar muito, isso começou de algum jeito a falar muito forte com a minha alma. Mesmo que com o meu racional eu falasse, talvez isso não seja bruxaria. Mas chegou num lugar que o nome que fosse ser dado nem importava mais tanto, porque era o que estava acontecendo, né, dentro de mim. Nessa época, o Bruno ainda não estava comigo, ele chegou em 2012. A gente começou a fazer esse trabalho e, nesse momento, a característica que existiu, que foi muito central para a gente perceber o prenúncio ali da alquimia na nossa bruxaria, né, foi a questão dos 7 elementos, da gente trabalhar, né? Algumas tradições de bruxaria trabalham acima e abaixo e no centro, também nos seus círculos, por exemplo, mas veio a conexão com os elementos alquímicos e ao mesmo tempo sendo passado pelos anjos. Então, aquilo tudo demorou um tempo de uma digestão para entender o que estava acontecendo, mesmo que não foi pouco tempo. E a questão dos 4 elementos somados ao mercúrio, ao enxofre e ao sal. E ali já tinha a base da coisa toda, né? A tria prima, né? O mercúrio, sal e enxofre é uma teoria do Paracelso que a gente vai falar um pouquinho mais para vocês. E ela apareceu desde a base. E a partir dali que a gente começou esse trabalho também com os anjos, né? No mercúrio a gente começou a trabalhar muito com, né, os anjos não caídos, vamos dizer assim, e no enxofre com os anjos caídos. E isso começou a fazer muito sentido no nosso trabalho como um todo, né? E aí, em 2012, quando o Bruno chegou, ele já tinha uma bagagem muito grande, né, de alquimia e um início do estudo dele com os anjos. E foi muito interessante, porque o que convenceu ele a ficar estudando comigo na época foi os anjos. Porque a gente não ficou junto de cara, nós fomos amigos por muitos anos, né? Acho que 6 anos, pelo menos. Né? Então, o processo dele no clã, iniciação, todos esses processos se deram antes da gente casar, na verdade. Então, quando a gente conheceu, ele falou, você é bruxa, né? Eu falei, sou. Ele, como é que é isso de bruxaria? Eu fui conversando com ele, aí ele falou, mas tem anjo? Eu falei, olha, na nossa tem. Na nossa tá tendo, que você não vem participar, sabe? Achei o perfil dele interessante, eu falei, vamos lá.
E aí, quando ele chegou, ele tem uma característica que para mim é preciosa, que é, além de ser um bom pesquisador, conseguir pegar coisas que estão muito no subjetivo ou que estão num lugar mais intuitivo e organizar mesmo, e sistematizar melhor as coisas. E aí, juntos também, aos poucos, a gente foi percebendo cada vez mais a questão da alquimia entrelaçada na nossa bruxaria. E, inclusive, em questão dos nossos aliados mesmo, né? Então, os nossos guardiões, no nosso trabalho com bruxaria, aparecem em diversos tratados alquímicos, principalmente em tratados que têm uma afinidade muito grande com a espagiria de Paracelso. Então, a gente foi percebendo que estava nascendo da gente algo que tinha um sentido muito além de nós, sabe? E isso foi sendo costurado ao longo dos anos, né? A partir do que a gente recebeu, sim, em 2009, de trabalhar um processo iniciático, um treinamento de bruxas, a partir da Opus Magnum, né? A partir da grande obra da alquimia, mas um trabalho de bruxaria, né? Acho que é isso. Assim. E a Opus Magnum eu falo pra caramba. baseada nos 7 elementos. Isso, a Opus Magnum baseado nos 7 elementos. Pô, fantástica essa história. Nossa, não se preocupa de falar pra caramba, porque a gente tá ouvindo, cara. Esse relato que você contou foi espetacular. Pode ficar tranquila. Fica à vontade, o Paulo vai tomar conta dos slides e a casa é sua. Tá. Acho que pode ir para o primeiro slide. Tá. Eu estou me adaptando ainda de como que eu enxergo as coisas aqui, mas vamos lá. Acho que a gente falou um pouquinho aí, né, da história de como que surgiu a bruxaria alquímica, né? E até um pouquinho de como que eu entrei na bruxaria. Então, eu pensei em começar com algumas considerações de como que a gente entende a bruxaria, tá? Então, a nossa ideia hoje é a gente falar um pouquinho de bruxaria, falar um pouquinho de alquimia e falar de como que a gente liga essas duas coisas na nossa prática aqui no templo. Então, vamos lá. O que é bruxaria, né? Não é uma das perguntas mais fáceis, né? Esse primeiro slide, que tem essa piadinha de não creio nas bruxas, mas que elas existem. Eu acho que isso é interessante da gente pensar de como isso é universal, né? De alguma forma, de como é forte no imaginário das pessoas o poder da bruxa, da magia. Mas eu vou já para o próximo, vou para o que é bruxaria. E é uma pergunta muito grande, uma pergunta que, eu levei anos pensando nisso, sabe? Isso faz muito parte da minha história também. E acho que um dos pontos mais importantes para a gente é que a gente trabalha a bruxaria como um ofício, como uma arte, né? Uma arte que muda os mundos. E essa arte, ela pode ser vista como algo que você nasce com um dom, né? Então, muito se fala da marca da bruxa, do sangue da bruxa, de algo que é diferente na bruxa, mas ao mesmo tempo que exige também um treinamento. Não adianta você nascer com um dom para cantar e nunca cantar. Você tem que cantar. E você tem que cantar e cantar bastante, né? Então, exige sim um treino, exige sim uma disciplina. E acho que isso para a gente é muito importante também, pensando na bruxaria, porque é um trabalho que, como qualquer arte, tem a ver com a mão do artista, né? A gente vê uma tela como uma tela, por exemplo, de um grande pintor, de um Picasso, e se pagam milhões por causa da pincelada dele, do estilo dele, do que ele criou naquela arte. E pensamos muito assim, bruxaria. Cada bruxa vai ter a sua forma muito especial de conduzir as coisas, que é muito única. Então, o nosso treinamento de bruxaria, né, aí vou fazendo sempre um paralelo com a bruxaria alquímica, ele tem muito a ver em facilitar a bruxa de descobrir a sua própria bruxaria e a sua forma de exercer isso, que certamente será diferente da nossa. Isso para nós é muito importante, porque também retira a bruxaria de um lugar que atualmente é muito mais famoso, que é essa bruxa que é clériga da deusa, né? Ela é uma sacerdotisa representante da deusa. E não que isso seja um problema de forma nenhuma. Inclusive, né, eu sou uma pessoa que tem um trabalho devocional muito forte com Hecate, né, o Bruno também. A gente tem essa conexão, a gente tem processos de devoção e muitas pessoas do nosso clã também têm devoção com diversos deuses.
Porém, a bruxaria alquímica, ela não é devocional. Ela não é uma prática religiosa. Ela é uma prática onde a bruxa trabalha com os elementos dentro dela e alça as transformações dentro dela. Como ela vai trabalhar a devoção dela é uma coisa muito particular dentro da nossa forma de ver. Então, acho que uma coisa importante da gente pensar também é que a bruxaria, ela foi temida por ser uma arte capaz de transformar a realidade, de mudar os mundos. E como essa habilidade de mudar os mundos é muito forte na natureza da bruxa, a gente vai pensar que existe esse poder nela e de onde que ela tira esse poder para poder alterar esses destinos e mudar esses mundos, né? Que é um dos pontos que eu queria trazer para vocês. Para nós, isso vai vir muito para o lugar do corpo, né? Então, o corpo como esse primeiro altar da bruxa, esse lugar sagrado de onde a gente traz o nosso poder, de onde a gente resgata o nosso poder. Então, a bruxaria alquímica ela vai focar na natureza, no corpo da bruxa, e são desses lugares que a gente extrai o nosso poder. E isso é uma coisa muito interessante da bruxaria e da alquimia, porque ambas têm a natureza como sua mestra, e tendo a natureza como a sua mestra, elas vão perceber esses processos de transformação que acontecem e a forma como alterar os mundos a partir desse grande conhecimento que é a natureza que passa para a gente. Uma coisa importante da gente pensar na bruxaria é que, principalmente de um jeito até um pouco mais histórico, essa bruxaria que muitas vezes também é chamada de feitiçaria, ela é algo que existe em religiões muito antigas já, e normalmente de uma maneira além da religião oficial. Apesar de utilizar de elementos dessa religiosidade local, ela está além, e muitas vezes com muitas regras e até tipos de proibição. Então, ela tem muito a ver com um lugar espiritual onde a religiosidade oficial não dá conta. E esse também é um lugar muito poderoso da bruxa, porque parece que quando os deuses não deixam, não liberam na religiosidade oficial, ainda há um caminho, que é esse ofício da bruxaria. E isso eu também considero muito interessante. Pode fazer a pergunta. Pronto, tá. Eu queria que você explicasse um pouco melhor para a gente como é que é essa questão de retirar a energia do próprio corpo da bruxa. Ela funciona como uma espécie de uma canalização, alguma coisa assim, porque você entra em conexão com alguma coisa para continuar alimentando esse corpo, ou você esvai essa energia do corpo e depois você a recupera em algum outro momento? Como é que funciona isso, por favor? Pô, que pergunta legal. A bruxa, ela é um canal de energia, sem dúvida, e o corpo é por onde essas energias passam. Então, por exemplo, a gente tem até um exercício que a gente faz no começo dos rituais, que é a maceratio, né? E a maceratio tem muito a ver com a gente preparar o vegetal para a alquimia, né? O corpo do vegetal para fazer a nossa alquimia. A gente prepara o nosso corpo para fazer a nossa bruxaria. Então, a gente massageia, a gente alonga, a gente estica, a gente visualiza as correntes de poder passando pelo nosso corpo e vê se essa energia está fluindo pelo nosso corpo. A gente procura movimentos que tragam êxtase e transe. Então, por exemplo, é claro que num ritual aqui no templo, todo mundo é livre para estar no espaço da forma como quiser. Eu não gosto de trabalhar com tem que isso, tem que aquilo. Acho que não é por aí, ainda mais numa prática de bruxaria. Mas a gente gosta de convidar as pessoas a utilizarem o corpo, né? Então, esse é um dos pontos. Para mim, é muito mais fácil fazer um trabalho mágico de transe se eu puder me mexer, se eu puder me balançar, do que se eu tiver que ficar sentadinha, paradinha. Eu não gosto, na verdade, de ficar parada e sentadinha. Me atrapalha, porque eu sinto que o movimento facilita com que essas correntes de poder fluam pelo nosso corpo. Normalmente, a primeira coisa que a gente faz, né, na bruxaria alquímica, também em outras tradições, é a questão do aterramento, né? Então, o mais clássico, né, da Starhalf, que se usa muito na Reclaiming, que é uma das tradições que eu também faço parte, a gente se visualiza como uma árvore, aí as nossas raízes elas vão, né, para a terra e elas vão procurar na terra a energia que elas precisam. E aí a gente puxa a energia da terra pelo nosso corpo e puxa a energia das estrelas, do sol, da lua, né, uma energia celestial pelos nossos galhos para integrar e harmonizar.
Isso acaba sendo muito importante, porque é um jeito da gente não queimar a nossa energia vital nos rituais e nos feitiços. A gente pode fazer desse jeito, mas a gente pode se firmar, e aí tem um tipo de processo que a gente chama na bruxaria alquímica de comunhão com o elemento. Então, a gente tem algumas visualizações onde a gente se vê integrado no fogo, ou na água, ou na terra, no princípio da natureza que a gente quiser, e a gente busca entrar em contato e ser um com aquela energia. E nessa comunhão, a gente tem essa troca e a gente consegue emprestar um pouco dessa energia da natureza para os nossos feitiços. Porque dependendo dos processos, né, que a gente entra, e eu já sofri muito até na pele isso, a gente às vezes move muito mais energia do que o nosso corpo, do que a nossa estrutura, porque o corpo representa essa estrutura que a gente tem dentro da gente, né, também. E às vezes a gente não dá tanta conta, né? Então, realmente é um jeito até da gente proteger a bruxa e da gente potencializar, é claro, o nosso trabalho. Mas eu gosto sempre dessa ideia de a gente extrai poder da natureza. E aí tem uma outra camada disso que você perguntou, que eu gosto muito, que eu até coloquei em algum slide aí no meio, que é que a bruxa extrai poder dos seus lugares selvagens, né? E eu gosto de pensar nos lugares selvagens como lugares que não foram passados pela cultura ainda, vamos dizer assim. Lugares que não passaram por esse processo de repressão. Então, são lugares muito autênticos de cada pessoa, né? E lugares que são muito nossos, mas que, ao mesmo tempo, a gente quase que abandona, porque é uma sombra cultural. E muito poder fica aprisionado nesses lugares. E aí vem também uma coisa que eu acho extremamente importante, que é a gente achar formas de, através da nossa bruxaria, reivindicar esse poder de volta. Tem perguntinha? Oi, Mayra, tudo bem? Tudo certo. Mayra, você está falando, né, complementando, dando continuidade à pergunta do Jacobina, e lembrando do que o Bruno falou na outra live, de vocês trabalharem muito com artes, né, com música, com corpo, com dança, com essa exaustão. E você falou agora de procurar energia nos lugares mais selvagens. Você é psicóloga junguiana, né? Me corrija se eu estiver errado. Uhum. Você entende o inconsciente, o id, como sendo também um lugar selvagem que na hora da dança, na hora do movimento, na hora do êxtase, onde você consegue baixar o seu grau de consciência, você permitir que essa selvageria natural do nosso inconsciente venha à tona, ou é só uma energia externa, uma selvageria externa que você introjeta? Como que você vê essa relação da consciência do bruxo, da bruxa, com o seu selvagem interior? Né? Acontece esse intercâmbio também, ou é mais externo? Acho muito legal essa questão que você trouxe. A gente pensa na bruxa como fatiada nos 7 elementos, né? E existem muitas camadas, principalmente, né, na nossa energia vital, no nosso corpo, inclusive até de memórias mesmo, né? De coisas que a gente não lembra de quando a gente era criança. Eu gosto muito da imagem da criança para falar da bruxa como selvagem, né? Porque a criança, além dela ser mágica por natureza, de não haver questão, né? A gente tem um filho de 5 anos, é um negócio, o poder, né, da magia que eles têm. Mas eles têm uma liberdade corporal que é de um outro lugar, porque tem uma pureza junto disso. E quando a gente vai ficando mais velho, os lugares selvagens em nós começam a ser cobertos com camadas culturais muito esquisitas e que afastam dessa pureza original que esse lugar selvagem deveria ter, porque os animais eles têm uma pureza. A caça, um animal caçando o outro, é puro, é fome, cara, é a vida, né? E o que eu acho legal de olhar para a natureza é que a gente para de romantizar um pouco a bruxaria e pensa que sim, os lugares selvagens falam de morte, falam de fome, falam de sobrevivência, falam de uma série de coisas muito difíceis que a gente precisa entender também, porque se a gente também não entende, a gente também deixa de entender o poder que tem ali, sabe? E aí você falou dessa questão do id. Eu não trabalho com a ideia do id, mas eu entendo o que você quis dizer, e eu acho que a gente tem sim, através desses lugares selvagens, um contato muito mais profundo com
com aquilo que a gente tem de mais profundo dentro da gente, vamos dizer assim, com as nossas divindades pessoais, com a totalidade, com o grande mistério, com o inconsciente, porque a nossa mente e personalidade, ela é construída com tantas defesas que a gente precisa quebrar. Então, primeiro, eu sempre brinco isso para os meus alunos, primeiro a bruxa tem que descabelar e cair do salto. Quando a maquiagem estiver borrada, o salto estiver quebrado, tiver chorado um pouco e a coisa já estiver mais intensa, aí começou. Porque antes disso, a gente tem muita camada que não deixa a gente se comunicar com o divino na gente de verdade, assim. A gente fica muito preocupado com coisas que nem são tão importantes. E acho que uma das delícias da bruxaria, né, que é um dos grandes pontos para a gente, é o êxtase. Né? Então, a nossa bruxaria é uma bruxaria muito voltada em êxtase. E êxtase, da gente sentir que esse poder, essa eletricidade, essa energia vibra nos nossos corpos e nos faz mais poderosos, sabe? Nesse sentido, para poder sentir isso, exige uma rendição da personalidade, esse processo. A personalidade precisa se deixar ficar um pouquinho mais vulnerável, um pouquinho mais maleável para sentir tudo isso. Por isso que a gente provoca com a arte, porque a arte ela é mais lúdica e ela acessa mais fácil esses lugares selvagens. Então, vamos pôr o povo para pular, vamos pôr o povo para aqui ouvir o tambor, ouvir essa música, falar várias vezes a mesma coisa, vamos mexer. Porque aí você começa a dar uma dissolvida nessas defesas, o povo começa a acessar uns lugares um pouco mais selvagens, e aí a coisa começa a acontecer. Sabe o que é legal, Mayra? Você falando disso, desculpa, Rodrigo, Imagina. Rapidinho. Você me falando isso sobre o quebrar essas, né, o Reich chamaria de couraças, né? Isso. Quebrar esses bloqueios que a gente, essas máscaras sociais que a gente vai vestindo. Eu comentei aqui já algumas vezes, eu trabalhei 18 anos como palhaço. E o palhaço ele faz exatamente essa desconstrução da personalidade do adulto para chegar nessa pureza da criança. Né? Tem um artista aqui do Brasil, eu não vou lembrar o nome dele, na verdade sou péssimo com nomes, ele fala que é quando você se desapega totalmente dos seus valores morais e você volta a ser exatamente aquela criança que conversa e que interage na maior pureza de todas, às vezes sendo agressivo, às vezes sendo delicado, mas da forma que ela é selvagemmente, né? E isso é muito legal. Tem uma artista americana que trabalha xamanismo através da máscara do palhaço. Depois eu vou procurar o nome e até compartilho com vocês. Talvez seja bem interessante, sim, complementa bastante isso que você está falando. Muito legal mesmo. Obrigado. Deixa eu ver, acho que eu vou passar e aí vai. Esse processo todo, antes que você passe, que você acabou descrevendo, é bem alquímico, não é? Você está descrevendo um processo de transformação alquímico que ocorre na sua bruxaria. Seria isso? A gente ainda vai chegar mais na bruxaria, na alquimia, na verdade. Porque o que acaba acontecendo? A gente parte desse lugar, desse tipo de bruxaria, então, acaba tendo um... Deixa eu ver como que eu vou introduzir isso para juntar com tudo. Tá. A bruxaria alquímica, por conta das nossas canalizações mesmo, isso zero foi uma escolha minha, inclusive eu não conhecia muito a respeito. Eu comecei a ir um pouco mais para o lado da alquimia por conta desse processo, né, que eu contei para vocês, desses 7 elementos que estavam aparecendo na nossa bruxaria, e da gente começar a estudar o Paracelso, a Tria-Prima, né, entendendo melhor tudo isso. E aí a gente também foi percebendo que a forma como o Paracelso via ali a alquimia também tinham muitos elementos que tinham não só em comum com a bruxaria, mas que muitos aliados que a gente estava vendo nos nossos rituais e que estavam se apresentando para a gente eram aliados que tinham conexão com todo essa mitologia, paracelsiana, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o nosso treinamento ele é todo pautado nos 7 elementos. Então, eu ia falar disso mais para frente, mas acho que está fazendo sentido falar agora, então eu vou estar falando agora. Tudo bem. Não sou muito tão linear. Mas a gente tem uma opus, né? Que é o nosso primeiro curso, vamos dizer assim, nosso primeiro módulo, que é a opus preparatio, que é onde a gente prepara o vegetal, no caso, a bruxa. A gente prepara, né, a pessoa, porque ela mesma é a prima matéria
do processo que ela vai passar. E essa preparação, ela tem muito a ver com passar para a pessoa os conceitos básicos mesmo, teóricos, que a gente considera fundamentais, e algumas práticas que a gente considera fundamentais. E a gente tem um grande aliado, um grande mestre dessa opus, que é o lobo do antimônio, né? O lupus metallorum da alquimia. Só que a gente invoca ele em ritual de bruxaria. A gente canta para ele, a gente faz feitiço com ele, tem os sigilos dele, tudo certinho. Ele é o nosso guardião nesse primeiro momento. Aí, quando a gente vai para um segundo momento, a gente vai abrir a opus equilibrium, né? Que é a opus que visa o equilíbrio entre os 4 elementos. Que também tem até uma prancha, né, alquímica, num tratado do século, acho que é 16 a 15, o Splendor Solis, né? Não lembro. Mas ele tem, né, o alquimista com uma faixinha, se bem me lembro, escrito: estamos procurando o equilíbrio entre a natureza dos 4 elementos. E então essa ideia é muito forte na nossa bruxaria, esse equilíbrio entre os elementos. E aí a gente tem essa opus. Dentro dessa opus a gente tem meio que um mini curso, vamos dizer assim, para cada um desses elementos. E aí a gente tem os espíritos que o Paracelso relacionou com cada um dos 4 elementos, porque tem um animismo que é extremamente forte na alquimia e muito forte na bruxaria, né? Então, esse mundo que é vivo, essas substâncias, né, dentro desses vidros, que na verdade são vivas, têm alma e a gente conversa, né? E do mesmo jeito que um alquimista conversava com essa substância, a gente chama esse aliado no ritual para conversar com ele também. E no caso dos elementos, né, o Paracelso ele trouxe essa organização que inclusive vários grupos de bruxaria usam e às vezes não sabem que tem a ver com isso, né? Que é o silfos no trabalho com o ar, as salamandras no trabalho com o fogo, as ondinas na água e os gnomos na terra. Então, esses, por exemplo, são espíritos fundamentais que a gente trabalha no início do treinamento. Vão tendo muitos outros aliados que aparecem no meio dos processos aí, né? E que foram aparecendo para a gente ao longo dos anos. Por isso que foi um processo muito assim, de formiguinha, de organizando coisa por coisa, porque a gente ia fazer determinado ritual, aí surgiu alguma coisa, algum aliado, aí ia pesquisar, ia entender, via como que ia juntando tudo isso, né? Alguns demorou anos para a gente entender, né, da onde que vinha mesmo, encontrar alguma prancha, alguma informação relativa que fechasse, falava, nossa, olha, fechou agora essa informação. Faz sentido mesmo isso, né? E a última opus que a gente tem, assim, pelo menos do treinamento até o nosso processo mais iniciático, é a opus coniúncio, que é a opus da integração entre os opostos, né? Que é esse momento, casamento alquímico do nosso treinamento, que é o casamento do Mercúrio e do enxofre, que é o momento onde, de fato, a gente trabalha com os anjos caídos, os anjos de uma maneira mais profunda, até porque ao longo dos anos a gente percebeu que é muito potente esse trabalho que a gente tem, e mexe muito, então a gente quer deixar assim, pessoas que têm muito a ver com a gente para fazer esse trabalho, tem muita afinidade e que também passaram já por todos esses processos e estão mais aptos a poder aprofundar no que a gente quer, né? Poder se jogar mesmo. A ideia é que a opus coniúncio nos leve ao sal da nossa pedra filosofal, que também é a própria bruxa, novamente, né? Integrada, transformada por todo esse processo. Então, é tudo meio que dentro dessa temática mesmo da Opus Magnum e dos 7 elementos. É claro que, assim, aqui no templo, você fala, Mayra, o que vai acontecer esse mês no templo? Vai ter rituais que o pessoal do clã toca, aí tem uma aluna nossa que está trazendo rituais de druidismo, que está fazendo um estudo profundo ali com os celtas, também entendendo um pouco até essa parte da alquimia, também como é que acontece por lá. Então, a gente vai acolhendo também o trabalho das outras bruxas que estão com a gente no clã, e tem vários rituais, às vezes tem palestra, né? Não é sempre dentro dessa linha, mas o nosso treinamento, né, para entrar no clã das bruxas de Azov, não há como fugir. É isso aí, né? Eu vou aproveitar, vou te fazer uma pergunta. Você vai me fazer uma pergunta? E qual que é a diferença do templo e do clã? Você falou agora dos dois, explica melhor. Tá bom. O Templo de Bruxaria Alquímica, ele é um espaço físico mesmo, né? Estamos aqui no Templo de Bruxaria Alquímica, e aqui a gente tem um espaço
para os nossos rituais, né, para os nossos cursos. Tem o cantinho de Hecate, né, o santuário dela, né, que é super importante para a gente também, e esse trabalho com ela é um dos trabalhos que está sendo mais firme, né, aí na casa nos últimos tempos, e o nosso laboratório de espagiria, né, e os meus perfumes também, que eu faço minhas perfumarias botânicas a partir daí dos nossos preparos no lab também, né. Então, o templo é esse espaço físico. A ideia dele é poder acolher, ser um lugar onde os bruxos se encontram, trocam informações e estudam. Então, o templo, ele é uma escola, mas ela é uma escola para bruxos, claramente, né? Então, a gente recebe muito nesse intuito de troca e de ensino mesmo. E está aberto. A gente recebe um monte das pessoas aí que estão interessadas em vir no que a gente tem oferecido. O clã, ele realmente é para quem passa pelo treinamento em bruxaria alquímica, né? E é um treinamento longo, sem dúvida, né? O nosso treinamento não é um treinamento curto, ele nunca teve a intenção de ser, na verdade, porque é nosso coração, né? Assim, é um trabalho muito de alma nosso e que realmente não tem como acontecer sem ter todo esse entrosamento necessário com as pessoas que a gente está ensinando. Né? Eu gosto de falar que eu gosto de ensinar meus mestres, porque eu gosto desse poder muito compartilhado e eu gosto muito dessa ideia desse coletivo. Então, a gente tem um jeito de trabalhar dentro do clã que a gente realmente investe para que os nossos alunos sejam professores, sejam lideranças, sejam sacerdotes e façam o trabalho deles. A minha ideia não é ser eu a sacerdotisa que fico lá, sabe? Eu não gosto disso. Eu quero ver eles brilharem e construírem o trabalho deles. Isso, para mim, é extremamente importante. Então, é essa escola, né? E o clã, realmente, para onde o pessoal do treinamento desemboca. Dentro do clã, é possível terem alguns covens, alguns outros grupos, né? Também isso pode rolar. Acho que respondi, né, amor? Sim, só um parênteses, assim, para ficar bem claro, mas a pessoa entra oficialmente no clã das bruxas de Azov quando ela termina o Opus Equilibrium, né? Que você estava explicando. Exato. Já está um tempinho com a gente. já fez bastante coisa. Pô, é genial esse método, porque pelo menos você já pega os curiosos, eles já vão ficando pelo caminho, saindo, aí a hora que vai entrar já pega alguém que pelo menos já tem uma afinidade, já está dentro do trabalho, vocês já avaliaram a seriedade. Pô, sensacional o método de vocês. Não, eu acho que tempo é tudo para conhecer alguém. E apesar de eu ser uma boa ariana com ascendente em Leão, que é tudo para ontem, me lascando com seres humanos desde 2009 nesse mundo da bruxaria, porque né, eu acho que da magia em geral, né? Os grupos são complexos, são pessoas mexendo em lugares muito profundos, né? Então não é simples. Então eu acho que fazer a coisa com calma, passo a passo, sem pressa, faz a gente perceber realmente quem tem mais afinidade e faz as pessoas saberem se de verdade elas querem estar com a gente também. Porque hoje em dia existem tantos caminhos, né? Poxa, hoje está tão mais fácil achar lugar legal de bruxaria, meu. Nossa, quando eu comecei era tão difícil, né? Lá em 2000. Hoje tem um monte de... É tão mais acessível, né? Imagina que a própria bruxaria tradicional, os estudos de bruxaria tradicional, que foram extremamente importantes para mim, eu chamo de husky, chamar de Bruna é esquisito, pro husky, sabe? Porque foi muito libertador, porque a gente falou, olha outros bruxos trabalhando com o anjo caído, olha outros bruxos que não negaram o diabo, né? A gente começou a achar algumas similaridades. Claro que a gente também tem as nossas diferenças, mas muita coisa também se expandiu no sentido do que a gente poderia estudar. Bom, deixa eu ver, desse slide que a gente está, acho que eu só vou tocar nesse ponto de que a bruxaria, de fato, ela é marginalizante, né? A gente vai sofrer mais preconceito por ser bruxo, não tem como a gente, por mais que a gente esteja num momento muito mais tranquilo, a bruxaria, ela sempre esteja à margem, faz um pouco parte dela, essa chama da rebeldia, né? Ainda mais... Nossa, eu super gosto do trabalho da Vanessa, eu já vi várias coisas dela agora. Mas justamente, né, essa imagem da bruxa, dessa chama da rebeldia, ainda mais quando a gente fala de uma bruxaria herdeira dos caídos, né, é muito importante. Então, a gente vem realmente com uma força de revolucionar e com uma força que serve aos que não estão encontrando o que precisam nas normas, no que a sociedade já oferece. Isso, para mim, é muito importante da bruxaria
e também, para mim, sela um compromisso da bruxaria de um jeito mais político, mais enraizado na própria terra e mais ligado também às minorias, né? Porque é a minoria e é o bode expiatório que na nossa história sempre levou o nome de bruxa, que hoje a gente faz questão de ostentar. Então, eu acho que é muito justo a gente ter uma bruxaria que olha para as minorias sempre. Acho que podemos passar para o próximo. Olha aí no próximo a gente tem os nossos 7 elementos. E, como eu falei para vocês, são eles que dão aí o caminho da nossa jornada de treinamento na bruxaria alquímica. Uma coisa muito interessante da gente falar também é que a alquimia, ela é muito próxima da astrologia, né? Principalmente da astrologia tradicional, porque a alquimia como uma arte antiga, né? A gente trabalha aí até Saturno. Então, a gente trabalha muito com os 7 planetas na bruxaria alquímica. Inclusive, a gente está nesse momento com um trabalho bem forte aí para sair para Saturno. Vamos ver, com muitas receitinhas. Estou terminando um perfume para Saturno. E a gente tem também o trabalho aí com os 7 elementos. Dentro do trabalho com os 7 elementos, vamos pensar nos 4. Os 4 elementos, né? Pensando nessa conexão da astrologia com a alquimia, a gente também trabalha os signos e as operações alquímicas relacionadas aos signos dentro dos elementos. Então, na bruxaria alquímica existe o que a gente chama das casas, que são as casas relacionadas aos signos e às suas correspondentes operações alquímicas e forças da natureza. Exemplo, o meu maravilhoso signo de Áries, né? Que é relacionado a calcinátil. A calcinátil é a operação alquímica que você põe fogo nas coisas até sobrar só cinza, queimou tudo, né? Uma operação muito diferente do que a operação que a gente usa para cozinhar uma comida no forno. Você não quer que sua comida saia cinza. Ela vai ter um outro processo de alquimia que vai acontecer ali, né? Outra coisa. Então, nesse de Áries, a gente está falando de um fogo que queima até sobrar cinzas, né? E a gente pode usar esse fogo em vários rituais. Tem rituais que a gente vai fazer ali, uma fogueira, tem uma cinza que é sagrada, que você usa essa cinza num feitiço. Enfim, aí cada um faz os seus babados do jeito que for. Mas essa casa é a casa dos incêndios, né? É o momento onde a gente vai trabalhar com esse fogo voraz, né? Que é diferente desse segundo fogo que a gente falou do fogão, que é o fogo de leão, que é um fogo mais estável, mais contido, uma temperatura mais próxima da temperatura do nosso corpo, que é a digestio, justamente, né, a temperatura do nosso corpo. Então, são 2 trabalhos com fogo diferentes, né? Ou a temperatura mais próxima do que a gente tem da temperatura do sol mesmo, né? Essa temperatura de leão, quando você põe ali um preparado ali para tomar um sol. Do sol aqui na Terra, né? Isso, do sol aqui na Terra. Só para deixar claro. Claro, né? Mas fica quanto lá? Você vai fazer aquele melito gostoso lá, com hortelã, você põe no sol. Ok, quanto vai ficar a temperatura de quanto? Aqui? Você faz direitinho no verão, chega perto de 40. Aqui em São Paulo, né? Se puser no deserto... Não, lógico, mas é isso, no máximo 40 graus. Você não vai ter... Sim, é uma temperatura que, para uma operação de transformação, é uma temperatura baixa. Quando a gente opera a digestão, a gente tenta colocar ali próximo de 38, 40, que é para simular a ideia de uma temperatura corporal mesmo, uma energia vital atuando no preparado, né? Que é uma das expressões, mas acho que, de uma maneira geral, essa ideia das coisas que a gente pode esquentar e visualizar essa transformação, mas sem que aquilo se queime, né? Isso é muito interessante. Porque aí, se o fogo queimar, é outra coisa que está acontecendo já. Então, achei interessante de trazer também para vocês isso, de que dentro dos elementos a gente explora esses pormenores. Aliás, a gente é muito bom em pormenores. Cada vez a gente enfia um troço a mais. Aí tem hora que os alunos falam, chega de inventar mais coisas, sabe? Tá bom assim. Aí agora a gente está nesse exercício nos últimos anos de não enfiar mais nada nesse treinamento, de só estruturar melhor o que já tem e falar, tá pronto, chega de mexer. E a gente vai colocando coisas a mais. Acho que podemos passar aqui. Você quer acrescentar alguma coisa nessa parte, amor? Acho que só deixar bem claro, então, que para cada um dos 4 elementos a gente trabalha com 3 processos alquímicos. E quando a gente fala desses processos alquímicos, a gente não só está falando do que a gente pode fazer num laboratório físico, mas a gente entende a bruxa como um laboratório
E esses processos, eles são ferramentas mágicas, né? O como a gente pode calcinar subjetivamente também, né? Como essa energia pode atuar dentro de mim, pode atuar num ambiente, né? E tudo isso. Então, cada uma dessas ferramentas, além de ser um processo que a gente faz no laboratório, a gente faz dentro dos rituais como prática mágica mesmo, né? Exato. Uma das nossas práticas assim mais básicas, né, é o laboratório no corpo, né? Então a gente faz uma visualização do forno alquímico na altura do quadril, por exemplo, que é a nossa região que a gente vai trabalhar com os mistérios do fogo, né? Então a questão do sangue, do Alcahest Vitae, né, como a água, os ossos, né? As pedras ocultas, o oculta lapidem, aí que falaram do vitriol no começo. Ele está, né, no nosso esqueleto, nessa estrutura que aguenta a gente, que é extremamente poderosa. E o Capitólio, né? O Capitólio ele é quase como um capacete, de vidro, que é um instrumento mesmo, né, na alquimia. E ele faz como se fosse uma abóbada celeste, né, para as operações. Então é o nosso céu particular, né? É o nosso ar, é o nosso Capitólio. É o nosso Capitólio, né? Oi? Teve alguma... Eu ia fazer um último comentário que vocês colocam também, tem os 3 princípios, 4 elementos, e junto eles formam os 12 signos, né, também. Que não é aleatória, tem todo um processo de construção. Estou só aqui quietinho, escutando, fascinado. Porque eu acho que tem uma correspondência que é bem legal, de que o jeito que a astrologia antiga, né, trabalha em relação aos signos, faz com que todos os signos, menos o do Sol e o da Lua, menos Câncer e Leão, né, tenham duplinhas, né? Então, de uma certa maneira, também tem como a gente tem uma aula que a gente dá uma olhada nisso, né, no treinamento, mas no começo, tem como a gente ver ali a própria alquimia acontecendo mesmo, né? Porque a oposição de Câncer, né, vai dar Capricórnio em A Saturno. oposição do Sol e da Lua é Saturno. Isso. E Saturno é a prima matéria. E a integração do Sol e da Lua dá a pedra filosofal, que também é uma pedra, também é uma coagulátil, também é uma operação com muita afinidade com Saturno. Porque o começo e o fim se tocam, né? É a circulátil, né? Que é um princípio muito importante também na bruxaria e na magia, né? Aí, ó, posso falar coisa errada, você me corrige aí, vou citar a cabala brevemente. Mas a gente sobe a árvore da vida, né? Porque um dia a gente desceu. Então a gente está fazendo uma circulátil. Quando a gente começa um feitiço num ritual, a gente começa pelo nosso corpo, pela matéria. E a gente quer o quê? Matéria, né? Pelo menos como bruxa, eu não quero grandes iluminações, não é sobre isso. É sobre eu ser cada vez mais divina enquanto bruxa e humana, né? Não é sobre eu transcender para qualquer outro lugar. Acho que não tem nenhum lugar mais mágico do que estar plenamente dentro do meu corpo, feliz comigo mesma, né? Para mim é mais por aí. E entendo também que existam outras buscas, né? Não é que essa busca é melhor do que outras, né? Mas é um pouco como a gente compreende até mesmo esse sal da bruxa, né? O sal é corpo, ele tem Saturno, ele é uma coagulação, né? A gente tem que fazer uma busca que, sim, ela é muito alta, mas a gente vai para voltar. E aí a gente volta trazendo algo, né? Então, eu fiz um ritual porque eu quero, sei lá, um novo emprego. Ele deu certo quando você conseguiu um novo emprego, senão não deu, não. Precisa parar e pensar o que está rolando, né? E a gente pensa muito desse jeito, né? Então, essa circulátil que a gente está falando, nada mais é do que a opus contra a natura. Então, se o caminho de criação ali na árvore da vida foi descer, né? Foi da totalidade para a matéria, agora nós vamos fazer o contrário. Isso é igualzinho na alquimia. Vamos fazer. Agora nós vamos vir daqui, do mais individual, do mais concreto, até lá. Porque fazendo esse caminho entre os mundos, a gente transforma os mundos. Então, muito essa ideia da opus contra a natura também é super importante. Me perdi? Não, tá. Então, acho que dá para passar aqui. Fala um pouquinho dele, amor. De Paracelso? Bem, Paracelso
é um alquimista bastante famoso e importante, né? Quando a gente pensa aí na questão da alquimia, e de alguma maneira ele foi se mostrando cada vez mais importante para a gente, porque esses símbolos alquímicos que a gente foi recebendo giravam bastante em torno dessa mitologia que Paracelso estava construindo. Porque uma coisa importante da gente sempre lembrar da alquimia é que a alquimia ela não tinha uma coesão, né? Como a gente imagina hoje, olhando para trás, né? Todas as escolas, a gente olha e fala, a escola de Basílio Valentim, a escola de tal fulano, às vezes esses caras nem se conheceram, e eles estavam usando símbolos próximos, mas que cada um dentro do seu contexto vai ter uma peculiaridade, né? Então eu sempre falo que quando a gente quer realmente desbravar qualquer símbolo alquímico, a gente precisa entender, antes de tudo, qual contexto ele veio, né? Aquele alquimista, ele veio de qual escola alquímica, por assim dizer. Ele estava representando ou estudando qual opus, né? A gente vai ter a crisopeia, a farmaqueia e diversas outras, né? Transformação dos metais, criação de remédios, criação de homúnculo, né? Os alquimistas até buscavam a vida no laboratório. E a gente sempre precisa ter esse contexto em mente para a gente realmente poder aprofundar e extrair do símbolo o que ele está querendo dizer. E foi quando o contexto da espagiria realmente se apresentou para a gente que os símbolos que a gente estava recebendo começaram a realmente se manifestar e fazer sentido. Por isso que Paracelso é tão importante, né? Ele é o pai aí dessa vertente, por assim dizer, dessa escola alquímica que a gente chama de espagiria. E bem por cima aí, né? Esse cara com esse nome super curtinho. Uma coisa muito importante para a gente ter em mente quando a gente vai entender a espagiria, né? E tudo que deriva de Paracelso de alguma maneira é que ele era um médico antes de tudo. E tudo que ele estudou, ele buscou, a própria alquimia para ele era uma arte de fazer remédios, né? Ele se debruçou sobre a alquimia justamente por conta da busca dele pelas questões da medicina, da panaceia, né, que ele acreditava, ele projetava na alquimia algo tão sublime quanto a cura de todas as doenças. Né? E isso é muito legal. A meta-alquímica dele. Né? A meta-alquímica, porque cada alquimista buscava uma coisa, né? O ouro, a imortalidade, a sabedoria, a cura, e isso diz muito mais até sobre o alquimista do que sobre a alquimia, muitas vezes, né? Quando a gente vai olhar um pouquinho para isso. Mas então a gente tem que ter em mente aí que Paracelso ele era um médico, e ele era um médico que ele era bem revoltado, por assim dizer, né? Ele era tocado aí pelo sangue dos caídos, então ele queria realmente revolucionar a medicina da sua época, quebrar com todos os conceitos ali de Hipócrates que vinham, né? E justamente um pouco dele introduzir a tria-prima tem a ver com isso, porque toda a medicina se baseava num quaternário, que são os 4 humores que foram desenvolvidos por Hipócrates, baseado na teoria dos elementos de Aristóteles e Empédocles, né? Então, ele, para conseguir justamente quebrar com toda a medicina da época que vinha sendo desenvolvida, ele teve que mudar na base, né, o jeito de pensar as coisas. Então, quando ele postula a tria-prima, ele, além de estar sendo bastante rebelde, né, com toda a medicina da época, ele está, de alguma maneira, se garantindo que ele não ia ter problema com a igreja, né? Porque ele não à toa escolheu uma trindade. A gente está falando de 1540, né? E ele é um cara que estava imerso na caça às bruxas, no auge da Inquisição, que essa mitologia, né, dos demônios, dos familiares, que a gente já viu umas pranchas aí passando, estavam em alta, e isso perpassa, né, o imaginário da Idade Média na época, e isso penetra a alquimia de Paracelso. Então, de alguma maneira muito interessante, é uma mitologia que tem um berço para isso acontecer mesmo, né? Quer complementar alguma coisa? Que eu acho que dele é só para dar uma localizada mesmo. Acho que tem uma coisa interessante que você me fez pensar, né? E até eu vi que falaram bastante de psicologia, acho que tem uma coisa que dá para a gente colocar de psicologia. Eu sempre acho perigoso falar de psicologia em momentos que eu estou como bruxa, porque eu acho que as pessoas falam muito, tem algumas coisas por aí muito ruins e que dá uma sensação de que estão psicologizando a bruxaria, de que agora a Afrodite é um pedaço da sua psique, sabe assim? Eu acho isso muito desrespeitoso, eu não gosto disso. Para mim, os deuses são deuses, né? Ponto, nesse sentido.
É claro que a nossa psique, enfim, eu sou terapeuta junguiana, tá tudo certo, mas eu acho que é importante a gente conseguir separar as coisas. Por outro lado, o Jung foi um pesquisador muito forte em alquimia, né? E foi uma das coisas que, de fato, eu mais estudei enquanto psicóloga. E eu acho que tem um ponto onde as duas coisas convergem que é interessante, que é a ideia para o Jung, né? O Jung, enfim, tem uma teoria, né? Que é a teoria da individuação, no qual toda pessoa deveria tornar-se aquilo que veio a ser, né? E a individuação, eu gosto muito da ideia de estilo. É você conseguir transformar sintomas em estilo. Transformar aquilo que você vive, que é difícil para você, em algo que, de repente, é você. E faz sentido, e está costurado, e tem um estilo, tem algo que é uma marca sua, né? E, para mim, isso é o fundamental. E a alquimia, ela foi considerada algo capaz de descrever esse tipo de processo, porque como ela é natureza, não importando o lugar do mundo onde aquele alquimista está, ele vai estudar os mesmos processos de transformação. E ele vai projetar nos mesmos processos de transformação a sua própria alma e os anseios de realização da sua alma, como Paracelso fez, a cura de todos os males. A cura de todos os males é muito diferente de alguém que busca a pedra da imortalidade, de alguém que busca a pedra que faz tudo virar ouro. Cada um vai ter a sua meta, né? E a meta existe muito mais para manter a gente no caminho do que como uma realização própria, né? Tanto que eu gosto muito de uma ideia de que a gente tem várias partes de nós, né? Aliás, isso é bem espagírico de alguma maneira. A gente separa todos os elementos, todas as partes de nós, depois a gente junta. Os próximos né? slides. Mas existem muitos eus dentro de nós. E a nossa vida é muito mais uma tentativa de juntar eles numa procissão qualquer em prol da mesma coisa, do que, de fato, a realização da integração suprema de todos os eus. A gente vive ali, ó, e às vezes é difícil deixar tudo isso junto, né? E tem uma frase de uma bruxa que eu gosto muito, né, que é a Cora Anderson, né, da tradição Feri de bruxaria, que ela fala que quando as nossas almas, ela também acredita em partes, né, que a bruxa tem uma alma com várias partes, né? Quando as almas estão alinhadas, se manifesta. Não é necessário feitiço, não é necessário nada. E eu acho isso muito poderoso, porque boa parte do nosso trabalho enquanto bruxos, né, na bruxaria alquímica, que é uma bruxaria focada nas transformações que acontecem dentro da própria bruxa, é a gente perceber, peraí, esse fogo tá demais, essa terra tá de menos. Peraí, isso aqui... E a gente vai se reconhecendo e utilizando as ferramentas da bruxaria para fazer isso, para a gente conseguir estar alinhado com quem a gente verdadeiramente é e poder manifestar isso. Lógico que de vez em quando a gente vai fazer feitiçaria, porque, né, tem hora que precisa do modo antigo de resolver as coisas, né? Tem hora que é isso, mas não é todo dia que é isso. Mas todo dia é olhar as transformações que acontecem dentro da gente e cuidar da nossa própria energia, porque hoje eu não sou bruxa, isso não existe. A minha sensibilidade continua a mesma, né? Então eu vou estar lidando com tudo isso. Mas, sem dúvida, o nosso foco é muito mais esse, assim, da gente conseguir ir buscando essa integração dentro de nós, por mais que muitas vezes ela seja uma meta. Você falou, me lembrou, né? Hoje eu não sou bruxo, como se o maestro de folga pudesse, né, fazer uma pausa do seu ouvido absoluto. Isso né? não existe, né? Não existe desligar e ligar, né, cara? Você não é, não tem essa, tipo, hoje eu vou ser bruxo, hoje eu sou mago, cabalista e amanhã eu tô de férias. Aí não tem cabala, não tem mais isso. Isso que às vezes o pessoal que está de fora escutando a gente não entende, né? O pessoal que começa, fala assim, pô, mas como é que eu vou estudar magia, cara? Você não vai estudar magia, você vai se tornar mágico. Vai viver ela, né? Não dá para desligar. Essa é a notícia boa e essa é a notícia ruim também. É igual mediunidade, não dá para desligar também. Então, é uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Exato, é uma coisa que a gente vai lidando, né? E a questão achei legal que você falou de mediunidade. A questão da mediunidade ela é uma questão bem importante para a gente, porque ao passar pelos elementos, a nossa ideia é que a gente reconheça partes de nós.
Então, por exemplo, no trabalho que a gente faz com o elemento ar, a gente vai trabalhar o nosso corpo mental e práticas vinculadas a isso, né? Claro que tem silfos, tem outros aliados, tudo mais, mas o foco em geral, né, acaba sendo esse. E a gente consegue, por passar um tempo lidando com essa frequência, nos tornar mais sensíveis a que frequência é essa e como que eu reconheço frequências desse tipo. E eu me dou bem com essas frequências, nem tanto, é fácil, é difícil, né? Então tem esse reconhecimento, que também é um treinamento de sensibilidade, porque você vai mudando as frequências. Tanto que normalmente a gente vai do ar para o fogo, normalmente é tranquilo. Quando vai do fogo para a água, já perde alguns alunos, normalmente. Já tem uns que já vão embora, porque já começa a fazer uma variação um pouco maior ali e alguns já saem. É sempre assim, para dar uma revirada. Porque vai percebendo como cada um vai sentindo e atuando em cada uma dessas energias, né? E que alguns desses lugares são muito naturais para cada um, são muito, nossa, estou em casa, e outros não. Outros são lugares de desafio mesmo. Posso fazer um comentário desse slide antes da gente passar para o próximo? Essa ideia da cosmologia de Paracelso é muito importante, porque ele realmente trazia a ideia de que todos os níveis, por assim dizer, da criação, desde o mais macro até o mais micro, obedecia, por assim dizer, às mesmas leis da natureza, né? Então, quando ele olhava a chuva e ele via uma destilação num vaso alquímico, ele já estava entendendo de alguma maneira que esses processos tinham correlação e que estavam sendo regidos pelo mesmo princípio. Mas o grande pulo do gato foi quando ele postulou que realmente a gente também é um laboratório. Então, um exemplo que é dele mesmo, isso é muito interessante, até hoje na química alguns usam esse nome, né? Quando a gente envelhece vinho em barris, por exemplo, eles vão com o tempo depositando algum material no fundo, principalmente carbonato de potássio, e ele cristaliza de um jeito que depois você tem que raspar o barril assim para tirar, né? Porque ele vira umas pedrinhas mesmo. E justamente olhando essa deposição, Paracelso começou a tentar entender então o que acontecia, por exemplo, na formação das pedras no rim. Né? E não é à toa que ele chamou o carbonato de potássio de sal do tártaro, né? Porque se o processo era equivalente ao da pedra no rim, a pedra no rim doía pra caramba, era um inferno na terra, né? Então ele realmente entendia os processos do corpo, tudo o que acontecia, todo o mecanismo da saúde, né, e do corpo, como sendo realmente um microcosmo de tudo que ele estava enxergando na natureza. E nesse sentido ele abriu então essa possibilidade da gente poder olhar e falar, pô, então se chove na natureza, se chove no vaso alquímico, como a gente faz chover dentro de nós, no rito, né? Isso me deu me levantou um exemplo legal para dar para eles. Então, por exemplo, bem nessa ideia do husky, né? Existe uma aliada que é a Melusine, que é bem forte também aí nessa mitologia paracelsiana, né? E ela é meio fada, meio sereia, meio logo do Starbucks, essa coisa toda. Mas, para o Paracelso, ela é a grande Ondina do reino de sangue, ela é a senhora do nosso sangue, na real. Então, a gente tem um trabalho que a gente faz, que é um transe, né? Um transe como uma jornada, né? Para o nosso sangue mesmo, para esse reino de Melusine dentro de nós, e essa sabedoria presente no sangue. Então, muitas vezes mexe com ancestralidade, com tudo isso, esse trabalho também. Então, é um exemplo. Mas a partir dessa forma, desse animismo que eu falei do Paracelso, porque realmente é muito forte esse animismo. Então, para ele, né, no ar tem silfos. Então, o ar é o reino dos silfos, eles moram no ar. Então, quando a gente respira, tem silfos entrando na gente. É basicamente um pouco por aí esse imaginário dele, que é muito próximo do imaginário da bruxaria, onde, né, toda a natureza é viva, é animada e tem alma, né? Então tudo isso dialoga bastante. Não à toa tudo é vivo para Paracelso, que a espagiria começa separando a alma e o espírito das coisas, né? E a gente pode ir para o próximo slide, só para a gente ter um pouquinho, né? Falamos algumas vezes espagiria, o que afinal é espagiria? É um termo que deriva então direto do grego aí, que vem dessa ideia de spal, que seria dividir, separar, com ageiro, né? Unir, juntar. Então é o primeiro separar para depois unir, né?
Só que separar o quê? Eu acho que essa é a grande pergunta que realmente faz a gente entender o método espagírico. Separar as 3 essências, né? Os 3 princípios, a tria-prime. Então, ele sempre vai estar falando aí do mercúrio, sal e enxofre. No nosso treinamento, a gente faz e usa muito a analogia vegetal, porque eu trabalho bastante com a espagiria vegetal, a Mayra até perfumaria botânica, é um reino um pouco mais fácil de operar em termos de equipamentos e na segurança laboratorial e tudo isso. Né? Porque tem alquimia animal também, as pessoas às vezes não sabem. Eu ia chegar. A espagiria ela não é só vegetal, existe espagiria em todos os reinos e cada reino vai ter a sua representação do que é mercúrio, sal e enxofre aí. Mas de alguma maneira, se é espagírico, a gente vai estar falando de um método onde a gente separa esses 3 princípios para purificar, né? Aí nas próprias palavras de Paracelso, ó, separar o puro do impuro a fim de que, eliminadas as excrescências, a virtude remanescente possa operar. Então, separamos para purificar e depois reunir esses 3 princípios, formando, então, o que a gente chama de a quintessência, né? Arcano, tem alguns nomes aí. E esse método, eu acho que ele perpassa tudo que a gente faz. A gente, para pensar o que é bruxaria alquímica, a gente gosta de primeiro entender o que é bruxaria, separar, né? Depois entender o que é alquimia, para depois juntar. O nosso treinamento é a mesma coisa, a gente separa a frequência dos elementos para a gente acostumar a treinar, emergir nelas. Eu sempre gosto de brincar que é um treinamento semelhante ao de um maestro mesmo. Porque quando você está num ritual, tendo uma vivência realmente espiritual, você está no meio ali de uma orquestra. As energias vêm de todos os lados. A ideia da gente separar no treinamento é que a gente realmente passe uma imersão de alguns meses ali ouvindo só as frequências do ar, por assim dizer, para que depois no meio da orquestra, quando chegar aquela frequência, você consiga, diferenciar. Então, separar para depois, quando tudo estiver unido, né? E reconhecer, né? Isso. Porque a gente acabou de abrir a Câmara do Ar, né? Um grupo muito especial. E a gente faz normalmente presencial, a gente teve uma turma online, mas eu confesso que a gente está ainda vendo como que a gente lida com o online. Porque manter uma comunidade online é muito difícil e a gente não é tão assim, criadora de conteúdo, tão blogueira, sabe? Então, a gente está pensando um pouco como levar, mas nosso trabalho é muito presencial, é muito junto, sabe? É o jeito mais fácil para a gente. Mas essa questão, né, então, que a gente abriu com eles, dá para ver como é importante a pessoa poder parar e falar, tá, o que é o meu corpo mental? Por que ele é assim? Ele está me ajudando? Sabe essa coisa? Porque pode parecer muito simples isso, mas no final das contas, a gente é tanta coisa ao mesmo tempo, né? O ser humano é um universo tão complexo que a gente precisa, sim, às vezes, separar, né? Quando tá uma zona no nosso quarto, a gente vai fazer aquela bagunça e falar, não, agora é sobre a gaveta de camiseta, sabe? E é isso, então. Porque a partir daí a gente organiza, né? A gente pode ir para o próximo slide. E isso funciona até no nosso treinamento, né? Do jeito que a Mayra estava explicando as opus. A gente tem uma opus equilíbrio, que é relativa aos 4 elementos, onde a gente tem 4 câmaras, uma para cada um dos elementos, né? Divididas nas 3 casas, que vão aprofundar a energia dos signos, onde a gente vai vendo as tonalidades, né? Então, qual a diferença do fogo que calcina para o fogo que cozinha, a gente vai percebendo as nuances dentro do próprio elemento, isso é muito legal. E depois a gente tem uma opus só para trabalhar a tria-prima, que é quando começa o trabalho até mais sacerdotal também, né? Dentro da bruxaria alquímica. Vou falar mais sobre isso. Acho que não, porque eu falei aquela hora, né, de que a gente aposta bastante nos nossos alunos, né? Acho que é bem por aí. Vai que vai, amor. Você explica também isso. Então, bem, aqui só para a gente conseguir fazer uma identificação, né, dentro da analogia vegetal, que é como a gente principalmente trabalha, mas dentro do reino vegetal, os 3 princípios vão ser identificados, então, como o óleo essencial como sendo o enxofre. E o enxofre vai ter uma conexão com a ideia da alma, né, daquilo que é mais individual,
e ao mesmo tempo potente, né? Eu digo que o óleo essencial ele é a potência tão concentrada daquilo que havia de individual na planta que se torna corrosivo, né? Então é um pouco essa ideia do que o enxofre traz mesmo, né? A gente pensa. E é concreto isso, né? Então o Hus tem uma aula que ele pega um óleo de limão que ele destilou e põe num copinho de plástico. Um óleo de limão num copinho de plástico detona o copo de plástico. Ele é corrosivo. De 5 a 10 minutos, o fundo do copo já descola, assim, né? E aí eu dou de exemplo na aula. Eu falo, imagina se tivesse com uma lente de contato, né? De base de polímero, pô, derrete a lente no seu olho e cola, né? Então, para fazer manipulação laboratorial, você tem que ter segurança, fundamental. Exato. Você precisa usar jaleco, luva nitrílica, óculos de segurança. Quando eu tenho o curso realmente de operação laboratorial aqui de Espagiria... Não, mesmo eu na perfumaria, ele me vê sem a luva, ele já dá um chile. Põe a luva! A gente tem uma aula inteira só de tem segurança no laboratório. Usar óculos, porque eu mexo muito com óleo essencial na perfumaria. Né? Então tem que tomar esse cuidado mesmo, né? Então essa potência assim corrosiva, intensa, né, foi muito associada aí ao enxofre, né? E é um momento, né, se a gente pensar aí enquanto trabalho espiritual, onde você descobre as suas maiores potências e onde você descobre a sua capacidade corrosiva, né? Então é onde a gente introduz o trabalho com os anjos caídos, né? É bem nesse momento ânima aí. Do nosso óleo essencial das bruxas. E o legal é que o óleo essencial tem uma potência que é muito única, né? O óleo da lavanda é diferente do óleo da laranja, que é diferente do óleo da hortelã, e mesmo que você pegue 2 espécies de lavanda, a composição química vai variar em função do solo, da genética, do horário da colheita, da estação do ano, da fase da lua. Então é muito único, né, a produção de um óleo essencial, e isso é muito interessante. Isso é completamente diferente de quando a gente fala de espírito, que é o álcool. O álcool a gente extrai primeiro por uma fermentação e depois por uma destilação, né? Mas qualquer vegetal que você fermente e destile vai dar exatamente o álcool, né? A gente não está nem falando de álcool como função orgânica, a gente está falando da substância etanol, especificamente, né? Exatamente a mesma molécula. Qualquer vegetal que fermente vai gerar álcool aí, né? Então, nesse sentido, foi entendido como uma substância mais universal ao reino vegetal, além de ser extremamente volátil e ser uma água que pega fogo, né? Porque a ideia do fogo sempre teve muito associada ao espírito, desde o Antigo Testamento. O álcool ele tem essas características que foi sendo muito fortemente associado aí, então, ao espírito, ao mercúrio, sem falar que uma das coisas que o mercúrio, que se esperava, né, desse mercúrio era uma solubilidade, né? O mercúrio ele dissolve tudo para chegar nessa unidade, nessa totalidade. E o álcool ele tem uma capacidade especial de dissolver um pouquinho de tudo, né? A gente tem em mente essa coisa de, pô, álcool, água e óleo não se misturam, né? E coisas que a água dissolve, só a água dissolve, coisas que o óleo dissolve, só o óleo dissolve. Mas o álcool ele tem uma propriedade muito interessante de conseguir se dissolver na água e, ao mesmo tempo, conseguir dissolver óleo essencial. Ele é misto, né? E ele tem, então, essa propriedade que lembrava o solvente universal, inclusive muito... lembra uma eternidade, né? O álcool é foda. Desculpa, porque, por exemplo, é que eu tô olhando para um monte de extrato vegetal aqui agora, né? Tem um apotecário aqui do lado. Pô, a gente fez uma tintura de morango. Eu vou pegar. E bem, só para deixar claro, morango é algo que deteriora fora da geladeira em pouquíssimos dias. Eu não né? consigo me ver, eu estou mostrando para eles. Aqui, ó. Tá aqui o moranguinho. Peraí, tô tentando. Tá aí, tem cheirinho de morango, posso usar num perfume, tá aí, sabe, um tempão para poder puxar o cheiro. E tá bom. Não estragou, não estraga. O álcool de cereal, ele tem algo muito poderoso que mantém, né? E eu acho o cheiro de algo... qualquer, né? Não só o de cereal. Ah, sim, é que eu uso de cereal para fazer o extrato. Mas ele tem essa coisa que é muito poderosa de manter esse cheiro, essa característica, né? E quando você sente o cheiro de alguma coisa, você já tem uma memória sobre aquilo muito forte, né? O cheiro de morango, né? É muito característico.
E o álcool, ele consegue fazer isso pra gente, né? Ou um óleo essencial que tá quase acabando a validade. Você vai, mete no álcool, acabou. Resolveu o E é isso que você problema, falou, né? eterniza, né? Conserva, que são propriedades que eram muito associadas até dentro da espagiria ao espírito mesmo, né? Para o Paracelso, Uma a ideia de alma, totalidade, né? a alma era uma característica até mais quase próxima do natural mesmo, assim, né? Então, ele, né, dentro do imaginário paracelsiano, os animais, eles possuíam alma e não espírito. E isso fazia deles não serem seres imortais. Então, a imortalidade estaria no Mercúrio mesmo. Então, isso que você falou do eternizado álcool é muito legal mesmo. É, base dos perfumes. E aí a gente tem o corpo, que é o sal, né, que é o que sobra da calcinate, é a cinza vegetal, né, que realmente é aquilo que resistiu naquela matéria toda a transmutação do fogo. Você já extraiu a alma, já extraiu o espírito, passa pela transmutação do fogo e ainda sobra aquilo, né, que é a essência pura do que estava contido ali em termos de corpo, de físico, do que dava estrutura, né, para aquele vegetal, por assim dizer. Então, a ideia é que a gente, quando vai operar espagiricamente com um vegetal, a gente vai fazer essa separação. É isso que é a espagiria, separar os 3 princípios. Em geral, a gente segue essa ordenzinha canônica porque ela ajuda a gente a separar, né? Se eu extraio primeiro o óleo, depois o álcool e depois o corpo, o processo ele ocorre de um jeito bastante certo, né? Vamos supor que eu inverta e queira primeiro extrair o espírito fazendo uma fermentação. A presença do álcool vai dissolver o óleo. Quando eu fizer a destilação, o álcool e o óleo vão sair misturados, vai dar um trabalhão para depois separar o álcool e o óleo. Então é muito mais fácil eu fazer a destilação, desanimar o vegetal, tirar a alma dele primeiro, para depois, quando eu fermentar, o álcool não dissolver essas coisas, né? A gente poder purificar em separado e depois reunir, que é o próximo slide, né? Já é o resumo, então, do processo espagírico, claro que muito simplificado. O que eu chamei aí de retificação, às vezes, reúne mais de 5 etapas diferentes, mas é uma ideia base só para a gente começar a entender a figura geral do que é, então, o processo espagírico, né? A Separa os ideia 3... hoje é só provocar os caras para eles irem fazer o curso, né? Justo. Mas acho que uma coisa importante que me veio na cabeça te ouvindo, amor, é que a gente também, em cada parte do nosso treinamento, a gente vai passando alguns preparados. A gente tem um momento, a gente sempre tem uma aula para a gente botar a mão na massa, né? Uhum. É claro que, assim, a gente tenta ir começando com coisas que sejam bem acessíveis, porque a espagiria tem coisas que são muito difíceis, né? Mas tem coisas que também são muito simples e que talvez para a maior parte das bruxas já seja mais do que suficiente, sabe? Por exemplo, assim, eu faço banho de ervas às vezes, mas é muito mais comum da minha prática eu pegar, enfiar 7 ervas dentro do álcool de cereal, fazer um extrato forte, e aí eu, quando preciso, ponho um dedo na água e fica pronto, cabeça abaixo. Porque já é mais prático, sabe? E eu gosto de ganhar tempo. E aí é o estilo da bruxa. Mas, querendo ou não, você vai abrindo para mais recursos, né? Então, eu já deixo preparado uma garrafinha, que é a garrafinha que a gente lava o chão do templo, por exemplo, já com a minha tinturinha. Já fica tudo no esquema. E aí, no dia, já tá fácil ali para fazer a faxina, tendo meu descarreguinho também. Então, a gente vai dando o nosso jeito e passando para eles coisas que aos pouquinhos vão se tornando mais complexas, né? Então, um Até porque... oleolitozinho, né? Rapidinho, amor, só uma coisinha. Até porque eu acho muito complicado quando a gente tem grupos que exigem muito financeiramente das pessoas que vão entrar, né? E, por exemplo, você tem um destilador, é um equipamento extremamente caro, é uma coisa que é inviável você querer que uma pessoa tenha, né, assim, para fazer parte. Isso eu acho que não é legal. Então, sempre coisas acessíveis a gente passa. Mesmo enquanto instrumentos, né? Então, tem a hora lá do ritual que a gente faz a nossa vassoura. Vamos fazer a nossa vassoura, sabe? Eu prefiro estimular muito mais por aí para ser acessível para todo mundo. Sim. E uma coisa legal de comentar é que, ao mesmo tempo que ninguém precisa ter um destilador, a gente tem. Então, ao longo do treinamento, isso é.
quando a gente fala de óleo essencial, a gente tem a oportunidade de se reunir um dia em volta do destilador e operar, e falar, vamos ver, vamos extrair enxofre, então, de uma planta, e vamos ver, sabe, isso acontecendo. E isso é muito legal, o pessoal costuma gostar bastante dessas experiências e complementam bastante o treinamento e mudam o tipo de envolvimento. Depois, quando você vai fazer uma destilatio, mesmo como processo mágico, num transe, num processo ritualístico, seu envolvimento com aquilo é diferente depois de você já ter participado de uma destilação ritualística também, né? Que a gente abre círculo para destilar, a gente faz tudo, né? Sal do espírito do vegetal, né? A alma, né? Todo ele. Ele inteirinho. Tem uma frase alquímica bastante famosa na espagiria, que é o alquimista, a primeira coisa que ele faz é matar o vegetal, né? Que a gente pega aquela essência que está integrada lá, corpo, alma e espírito, e a gente arranca o espírito e a alma, né? Deixa o corpo inerte, mas o alquimista não pode perder a alma e o espírito de perto dele, porque ele tem que conseguir ressuscitar a matéria no fim do opus, né? Ambicioso, né? Só isso. Isso é uma coisa bem forte em ambas as artes. São artes ambiciosas, são artes que fazem milagres, né? Que ultrapassam, né? A bruxa fazendo qualquer feitiço, né? O alquimista com homúnculo, revivendo vida, o ouro, né? São só, né, objetivos super tranquilos. Tanto que a Multiplicatio, né, uma das últimas operações que a gente tem na alquimia, ela se refere à capacidade da pedra filosofal de se gerar a si própria, né? Uma vez que você obtém a pedra, você nunca mais precisa obtê-la novamente. É a operação de aquário. Ela quer virar comunidade. E o que eu gosto muito da ideia da Multiplicatio é que ela fala realmente de uma ideia de uma pedra viva, né? A rupê, do poder do sangue, da vida que foi infundido naquela pedra, gera uma substância tão animada que ela se reproduz. Porque o que se reproduz? O que se multiplica, que a gente conhece? É a vida. Exatamente. Ó, tem mãozinhas. Vamos ver. Vou aproveitar que já que vocês trouxeram a ideia do sangue e já comentaram sobre o homúnculo algumas vezes, vocês usam também o sangue e outros fluidos corporais dentro desses processos de espargeria também, ou vocês ficam restritos, nesse caso, apenas a parte vegetal? A gente fica mais restrito à parte vegetal, até por questão de equipamento também, né? Porque é complexo. Fluidos e equipamento que você vai fazer uma coisa para ser medicinal, por exemplo, você tem que ter um equipamento muito diverso, né? Acho que só para exemplificar assim, né? O que a Mayra quer dizer é que a gente não pode destilar xixi no mesmo balão que eu vou destilar um óleo essencial depois, né? Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser considerado, né? Exatamente. Tipo, teria que ser mais viável, né? E acho que a gente tem uma questão também de estar confortável e ver um sentido nisso com a nossa prática, né? Então, precisaria ter um contexto que isso fizesse bastante sentido no que a gente tem buscado. E, por enquanto, não apareceu tanto. O que tem vindo mais, além das plantas, é a questão dos metais, que a gente está se aprofundando bastante agora. Vamos ver o que vai sair disso. Mas a gente nunca teve, eu pelo menos nunca tive essa experiência com coisas mais assim, fluidos, né? Ou espagiria animal mesmo, né? Mas tem gente que faz. Tem muita gente que faz espagiria. Com certeza. Não sei se deu para responder, se você quer trazer mais alguma coisa. É isso. Mas, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com essa energia, a gente usa o sangue de dragão, né? Ou algum tipo de seiva ritual, que representa, né, a ideia de um sangue vegetal ali, de alguma maneira. Mas é que eu pensei operando mesmo, né? Para operar, não. Mas a gente usa bastante seiva, adoro resina. Não, perfeito. Não, era justamente para saber se vocês operavam ou se vocês não operavam diretamente, se tinha alguma outra, um substituto para eles, né? Não. Não, na bruxaria com certeza, assim, a gente usa bastante as resinas e as seivas, né? O próprio sangue de dragão, que o Husky falou, a gente utiliza bastante. Mas eu tenho estudado bastante outras resinas também, né? Outros sangues vegetais, outras seivas também, que
são bem interessantes. Mas acaba sendo um estudo de uma feitiçaria mais botânica, sem dúvida. Vamos lá. Aí passou para essa parte já. Você passa ali, amor? A gente está lendo no computador também. Mais um comentário rápido, mas no slide anterior, esse símbolo, eu acho que ele representa bastante o que é a bruxaria alquímica para a gente. É uma coisa que a gente sempre fala nos nossos rituais, nos nossos materiais, que é pela vassoura e pelo crisol, né? E eu acho que são duas ferramentas bastante básicas, uma para cada uma das artes. E, de alguma maneira, esse símbolo é muito forte para a nossa prática. A vassoura e o crisol. Algumas das coisas que vão vir aqui a gente já acabou falando, então eu acho que é legal a gente dar uma olhada para ver se falta alguma coisa, mas, por exemplo, nesse slide em específico, praticamente já falamos tudo, né? Eu acho... Posso pular? Pode. Então, também é isso que eu falei, porque agora são os slides específicos da bruxaria alquímica, mas a gente foi trazendo sempre, né, e já puxando. Mas, realmente, falando aqui novamente dessa questão circular, né, da bruxa como a prima matéria e como a pedra filosofal. Isso é uma coisa que é bem interessante da gente pensar, que os símbolos na alquimia que trabalham com a prima matéria, eles são completamente correspondentes aos da pedra filosofal. E isso é bem interessante da gente pensar. Então, por exemplo, criança, né? A gente falou da criança já hoje. A criança, ela é um símbolo em alguns tratados que aparece como possibilidade de prima matéria mesmo, de algo por onde você inicia um processo de transformação. Mas, ao mesmo tempo, a criança, ela é uma pedra filosofal do corpo. Acho que uma das transformações mais absurdas que pode acontecer no corpo de alguém é gestar uma criança, né? Não tinha nada, de repente ter a pessoa ali. É uma coagulátil, né? O nascimento. É um tornar-se corpo, né? Um tornar-se pedra, né? Então, ao mesmo tempo que a criança pode ser um símbolo de prima matéria, ela pode ser um símbolo de pedra filosofal, porque é uma conclusão de um processo absurdo, uma criança, né? Um bebê ali nascendo. Então, são símbolos que eles se encostam. Por isso que, para a gente, a prima matéria vai ser a bruxa e a pedra filosofal também vai ser a bruxa, né? Acho que isso reforça só esse ponto. Também falamos bastante de 7 elementos já, Super. Né? Aí vai ter pouquinha coisa agora, tá? Não tem os guardiões que eu vi. Para a gente explicar mais os guardiões, né? Tá bom. Então, a gente falou bastante dos 7 elementos, né? Já no nosso treinamento, de como que isso se organiza. A natureza como nossa mestra, nós também já falamos. E aí nós vamos, então, falar um pouquinho dos guardiões, tá? Aqui a gente tem um pouco... Eu coloquei esse slide para vocês verem um pouquinho a cara dos seres que a gente trabalha, tá? E existem muitos outros, na verdade. Acho que é legal começar falando que, assim, a bruxaria alquímica em si, ela trabalha com essa mitologia mais paraceusiana, de alguma maneira, mas ela possui um vínculo muito grande com diversos anjos e outros seres também, né? E Hecate é uma deusa que se apresentou como a nossa matrona, né? Ela é a dona da casa, e a gente também já vai falar um pouquinho mais de o que aconteceu para a Hecate surgir aí no meio dessa história toda. Mas a gente não tem uma coisa do tipo bruxas do clã de Azov trabalham só com o panteão grego. Nós não temos isso. A gente tem esse trabalho com esse panteão paraceusiano, vamos dizer assim, e a gente trabalha direto com forças da natureza. Cada uma das bruxas de Azov, de alguma maneira, tem o seu trabalho com outros deuses ou outros espíritos e tudo bem, assim, é uma coisa quase que um pouco à parte do trabalho que a gente faz, embora a gente também acolha aqui no templo, também traga esses projetos. Então, não tem essa questão do panteão. Embora, quando a pessoa ela vem aqui no templo, ela vai ver imagens claramente muito mais gregas, muito mais helênicas, porque a realidade é que tanto eu quanto o Husky, atualmente, a gente está muito focado nesse tipo de prática,
Então, o que a gente tem firmado nos nossos altares normalmente tem essa referência. Mas a gente tem alunos que trabalham com outras coisas e rituais que ocorrem aqui também diferentes. Alguns tratados que a gente vem estudando, que são tratados que têm relação com os planetas, olha já, os 7 planetas, eles são guardiões importantes para nós. Relacionam os planetas a deuses gregos, né? Então, né, Saturno, Cronos, né, essa correspondência bem intuitiva que a gente tem, ela ocorre em muitos tratados, né? Então, a gente tem olhado um pouco para isso, né, nesse momento também. O próprio Hermes é tão comum que muitas vezes eles desenham um Hermesinho dentro de um vaso alquímico para dizer, tipo, ó, coloque Mercúrio no vaso. Então, Exato. Gritando. Só queria fazer um comentário rápido, pedir desculpa, tem uma errata nesse slide, é rebis, porque quem for pesquisar não vai saber, faltou um S faltou um ali. S. E foi só um errinho de digitação, mas se alguém procurar depois no Google não vai achar. Então é rebis, que é um aliado alquímico bastante famoso aí. A gente pode dar uma citadinha. Peraí, me perdi de leve. Estava falando dos planetas, falou de Cronos, os deuses do Então, panteão. A gente colocou, por exemplo, a gente tem 7 altarzinhos, né? Que são os altares dos planetas aqui no templo, né? Então, tem imagens, né? Então, no altar de Mercúrio tem um Hermes, por exemplo. Né? Então, acaba ocorrendo esse sincretismo, sei lá se esse é o termo mais ideal, mas ele acaba ocorrendo aí em relação aos 7 planetas, né? Bom, os elementais eu também citei um pouco. O próprio Paracelso já coloca os silfos, né? As salamandras, as ondinas e os gnomos em relação aos 4 elementos. E também existe um pouco essa ideia de um elemental como a vida presente naquela força da natureza, né? E isso para o Paracelso faz muito parte por essa visão animista da realidade que ele tem. O Azov, né? Bom, nós somos o clã das bruxas de Azov. Então, tem também, é muito forte para a gente esse guardião. Ele se apresenta como um dragão de 3 cabeças, né? E, de uma certa maneira, ele resume toda a grande obra, né? Ele tem esse lugar muito forte também da meta-alquímica, da panaceia universal. Quer falar um pouco dele também, não? Eu acho que só um ponto bem legal da gente, né, não gerar nenhuma dúvida, é Azov, dentro do contexto alquímico clássico, assim, a gente vai encontrar ele como uma espécie de Mercúrio universal, panaceia, símbolo da grande obra, mas ele não é um ser, ele é um símbolo. A gente recebeu acesso de um ser que se apresentou como Azov, né? Só para entenderem que é uma coisa, quando se fala do Azov, é uma coisa bem gnose pessoal, nesse caso. Total, não, super do grupo. Mas existe o conceito alquímico, né? Só para não ter confusão. E no nosso caso, o clã das bruxas de Azov, a gente pode entender desses 2 jeitos, de fato, né? Mas, enquanto um aliado, ele se apresenta como um dragão, normalmente. E esse guardião, ele foi sendo muito importante para a gente ao longo da construção, né, do clã e do nosso treinamento. Mas ele foi um guardião muito silencioso, muito difícil de trabalhar por muitos anos. Então, demorou para a gente ser o clã das bruxas de Azov. Demorou para o Azov realmente vir para frente, sabe? E, de fato, começar a ter uma coisa mais ativa junto dos alunos e do templo e de tudo, né? Ele ficou como um guardião muito... Acho que assim, rondando o círculo. Ele rondava, ele guardiava. Mas assim, não dele gostava começar... nem que falava muito nele no começo. Não. Eu acho que até foi uma coisa para me contrariar, que eu não sou muito de ficar quieta, de guardar coisas, de não poder falar, não gosto. Faço, né? Nessa vida a gente acaba ganhando vários segredos aí quando a gente começa a se envolver, né? E aprende a fechar a boca. Mas não é minha natureza. Eu não gostava muito, não. Eu queria poder falar dele, não podia, né? Até o dia que ele pôde vir para frente e falou, não, agora vocês podem levar meu nome, né? Isso para a gente foi bastante chocante, de uma certa maneira,
porque o comportamento dele, não, né, por muitos anos não condisse com, tá, agora vocês podem pôr meu nome e estampar no Plus, sabe? A gente, tá bom, não. Foi um processo, né? Por isso também que eu quis trazer um pouco essa coisa do tempo, né? Porque foi um processo muito aos poucos, a construção disso, né? Alguns desses aliados alquímicos que eu coloquei de exemplo, tem muitos outros, né? O lobo, o corvo, a fênix, né? Então, o corvo, por exemplo, ele aparece muito associado à operação da mortificatio nos tratados alquímicos, né? E aí a gente trabalha com ele bastante como um aliado relacionado ao enxofre, por conta da correspondência também da mortificatio, da nigredo, em relação ao enxofre, né? A fênix, né? Que ressuscita aí das próprias cinzas também. Mistério do sal. Mistério do sal. O rebis, ele é muito importante porque, para nós, ele é a própria possibilidade de integração das nossas dualidades, né? E talvez a coisa da integração das dualidades seja uma das grandes metas de qualquer processo, né? Em questão de grande obra, de alquimia, né? E ele, como um andrógeno, ele representa a integração e, de alguma maneira, é algo que vem antes da separação também, né? Então, é muito poderosa essa imagem, é um dos aliados... Uma coisa mais essencial, né? Antes da separação primária. Antes dessa história toda de gênero aí que enfiaram na nossa cabeça também, de dualidades, de bem e mal, de, sabe, todas essas separações em dois que colocaram na nossa cabeça, o rebis vem para quebrar. Sim. Eles vêm falando, não, esse dois pode ser um. Talvez sempre tenha sido. Talvez o dois seja uma ilusão, né? Então, ele vem facilitando esses processos de um jeito bem interessante, né? Na alquimia, a gente vai ter vários tratados onde a gente vai ter a rainha branca e o rei vermelho. Às vezes, ao contrário, também aparece, né? Tem variações aí. Mas são figuras que representam uma dualidade que vão passar por uma espécie de casamento, por uma coniúncio, né? Por uma integração, por uma união. E muito dessa união tem como processo fundamental o rebis, né, que é esse andrógeno, né? Então a gente trabalha com ele muito durante a Opus Coniúncio, falando, olha, me ajuda a integrar esses troços tudo aqui. Vamos lá. Se integrar isso aqui me ajuda. Como é que eu faço para unir esses opostos dentro de mim, né? Porque é um trabalho que é muito aos poucos. E ele entra numa coisa que eu acho muito interessante, que é acho muito complicado a gente psicologizar a bruxaria, mas acho muito interessante como bruxas a gente fazer feitiçaria para os nossos problemas psicológicos. Acho muito interessante, porque a gente consegue muitas vezes abrir alguns caminhos e facilitar alguns processos que já são demorados por natureza, né? E usando as nossas ferramentas enquanto bruxas para vasculhar as nossas profundezas e se transformar também, né? Então, esse processo de integração do rebis, às vezes mexe em coisas muito profundas da personalidade mesmo, né? Que é o que eu falo. É essa hora que a bruxaria vai mexendo com todas as suas camadas, né? E a psicológica é uma delas. Bom, os 7 elementos falamos um monte já. 7 planetas também já falei. Espíritos da natureza associados aos signos, né? Então, quando a gente fala da casa dos incêndios, da casa de Áries, né? Os espíritos do fogo, né? Os aliados ligados a essa operação desse fogo que queima até restar cinza. Mas a gente não chega nem a nomear, a gente deixa que cada pessoa acesse esses espíritos dessas casas da sua forma. Então, a gente tem uma casa voltada à chuva, aos ciclos da água. Como que isso se apresenta para você? Como é que você se conecta com isso, né? Como é que você se conecta com os espíritos da chuva? Então, a gente vai buscando isso e tentando entender. E uma das coisas que é muito clara é o quanto para algumas pessoas, algumas frequências são difíceis e incômodas, e outras são prazerosas e incríveis, e nossa, que pertencimento. Isso muda muito de pessoa para pessoa, né? No mesmo rito tem a pessoa que tá pirando na energia, tem a pessoa que você fala, meu Deus, será que vai sobreviver até o fim? Vai dar certo isso aqui, né? E é uma coisa normal que a gente vê na gente mesmo, né? Assim, tem lugares que são mais desafiadores, elementos que são mais desafiadores, e a gente saber escutar o ensinamento e o desafio de cada um desses elementos é muito legal.
e vai compondo muito com a fase que a gente está na nossa vida também, né? Até porque o jeito que a gente abre o treinamento, ele fica por um período, né? Então a gente fica ali um período trabalhando todas essas energias. Então elas vão atuando nas nossas vidas, né? Não só quando a gente chega aqui, né? Vou deixar você falar dessas um pouquinho. Mas eles já ouviram muito. Caído por 3 horas. Dá uma resumidinha aí. Mais. Ninguém aguenta mais. Não, mas a gente já teve, não. Não dá, mas a gente vai chamar vocês de novo para falar só disso daí. Mas não, a é ideia... interessante, a gente, principalmente essa parte que vocês falaram de cada um vai estar uma dificuldade e tal, a gente percebe isso o tempo inteiro. Era até, sei lá, nas coisas mais triviais, do tipo acompanhando as visualizações do Google, que a gente vê que, tipo, tem slide de palestra que aí a galera vai mantendo e as pessoas que assistem às vezes devoram umas playlists e aí nem se interessam nas outras. E aí tem gente que vai pegar o Alquimia, devora todas, aí tem gente que vai... Mas aí não pega nada de martinismo, aí outras pessoas vão lá e pegam tudo de luciferianismo, mas aí não se interessam nada de maçonaria. E cada pessoa vai ser única mesmo, né, cara? Esse processo de vocês é muito bacana nesse sentido. Acho que Só tem vamos mais... aumentar um pouquinho para ouvir melhor. Pronto. Eu acho que é o último slide. E só então para a gente finalizar, os caídos foram importantes. A Mayra já até falou na história dela e eles chegaram, né, acho que eles foram a porta de entrada de muitas das informações que acabaram compondo tudo que a gente apresentou hoje. Mas o legal mesmo foi quando a gente encontrou, né, na história lá o Zósimo falando que era uma arte que foi ensinada pelos caídos, muito provavelmente inspirado nos mitos de Enoque, né? Então a gente realmente conseguiu encontrar um fio com o tempo que amarrava tudo que a gente fazia. Azazel vem muito forte, né, como esse senhor da metalurgia, das artes, dos ofícios. A metalurgia sempre é associada à alquimia, né, no começo das civilizações, seja onde elas surgem, no Ocidente, no Oriente. Tem um livro muito legal sobre essa questão da alquimia surgir de maneira relativamente independente em diversos contextos e civilizações, que é Da Alquimia à Química, da Anna Goldfarb. Eu gosto muito desse livro para quem quiser depois aprofundar na história. Pode falar. Acho que tem uma coisa importante sobre os anjos caídos, né? Quando eles vieram, isso lá em 2009, eles mostraram para gente algo que eu fui descobrir depois, anos depois, que é a Cidadela Alquímica. Então, de lá que a gente começou os nossos trabalhos do voo da bruxa, né? A gente tem uma característica muito forte de ir para essa cidadela, onde existem esses portais, esses locais, né? Essas torres de vigias, né? Que ficam na Cidadela Alquímica e os acessos que a gente foi descobrindo em cada um desses lugares, que está relacionado a tudo isso que a gente falou. Então, por exemplo, a Torre Leste, ela está relacionada ao trabalho com o ar, e ela tem o seu vigia, né? E tem todos os acessos que a gente tem por ali. Então, também a gente trabalha muito essa coisa do entre-mundo, caminhar entre os mundos, das projeções, do ir para esses locais, do aprender com esses seres que existem nesses locais também, né? E foi muito forte, assim, a coisa da Cidadela Alquímica nesse começo e é pra gente até hoje, né? Então, ao longo do tempo, a Hecate veio muito forte nessa face farmaqueia, né, que é a senhora dos remédios, é a senhora dos preparos das plantas, dos ungüentos, e ao mesmo tempo, em paralelo, os caídos, né, apadrinhando as artes. Então, quando realmente a gente pôde, né, se entender como clã das bruxas de Azoth, assumir e levar para o mundo, Hecate, Pharmakeia e Lúcifer, eles se apresentaram como, né, de alguma maneira, guarnecendo, apadrinhando a isso que estava surgindo. Então, são energias bastante centrais para a gente. Exato. Lúcifer foi desde o começo. As primeiras canalizações que a gente recebeu foram de Lúcifer. E Hecate é muito doido, porque o primeiro ritual da minha vida que eu fiz sozinha, os meus 10 anos, eu acendi uma vela preta para Hecate, porque eu sempre fui dessas.
E eu achava que a Wicca cultuava a Hecate, que a Hecate era a deusa tríplice. Estava tudo errado, a Wicca, a deusa tríplice, tá tudo torto. Mas a intenção ali, o coração com inocente, anos, selvagem, era isso, entendeu? Eu até chutei o negócio. Era esse. E desde então, eu sempre fazia o 13 de agosto. E aí, quando a gente engravidou do Raziel, né? Nosso filho chama Raziel Estrela, né? Quando a gente engravidou do Raziel, ela se aproximou de um jeito muito, muito forte e foi aprofundando e mostrando essa questão dessa farmaqueia, dessa bruxaria com as plantas. E a farmaqueia começou a ser algo que a gente também começou a estudar e se interessar e perceber que tinha uma afinidade com a nossa bruxaria, né? Por conta também dessa coisa com a espagiria. Então foi fazendo muito sentido. E Hecate é uma deusa muito múltipla, que tem muitos acessos também possíveis aí com os anjos, que aí fica, de repente, uma dica para vocês chamarem o rosto outra hora, que é um outro trabalho que ele tem aí de Hecate e os anjos. Os oráculos caldeus, né? Aí é outra aba que existe também por aqui. Mas da gente também poder ela ser tão múltipla que ela permite um trabalho muito abrangente. Isso foi muito legal. Tem sido realmente muito especial. Foi? Isso aí. A gente já foi falando disso, na verdade. Eu coloquei um pouquinho que a porta de entrada do templo é o treinamento para entrar no clã. A gente tem os rituais, os cursos. Os nossos rituais são estáticos, são com muitos recursos artísticos, são para as pessoas ficarem à vontade, né? Como vocês já perceberam, mais intensas, né? Mais fora do salto e tudo mais. E essa coisa da escola de bruxaria que é muito importante para a gente, né? E também coloquei o laboratório de espagiria e o santuário de Hecate. Mas acho que é isso, gente. Queria ver se vocês têm perguntas para a gente, ou mais alguma coisa que vocês queiram colocar. Faltou a pergunta mais importante, que é como é que a gente acha vocês, né? O Instagram tem sido o lugar que a gente tem divulgado tudo direitinho, né? O @templo.bruxaria alquímica. Aliás, você colocou o ponto no negócio? Não. Você não colocou. Eu não sou muito Instagram. Aí, deixa eu olhar. Não é minha habilidade primária. Eu dou uma enganada ali, mas não é o nosso. A gente é ao vivo. Ao vivo é a coisa. Faz ao vivo. Deixa eu só dar uma olhada para ver se compara. Eu coloquei Instagram, templo.bruxariaalquímica. Tá certo. Tá certo. É o mesmo link da outra entrevista. E o Fósforos com PHOSPHOROS.alquimista. Isso. Então tá tudo certo. O meu é Nodian Witch. Ixi, aí você vai ter que me descrever para. Não, eu mando para você. Ou o Husky manda no. É isso daí. Mas se fala porque tem muita gente que escuta, né? Depois, esses dias a gente estava vendo, a gente chega a atingir, às vezes, 2.000 pessoas no YouTube, mas dá mais ou menos 1.500 depois no Spotify. Às vezes chega a 2.000. Então, o pessoal tem cobrado muito para o convidado falar o link, né? Porque eu falo assim, o link está aqui na descrição, né? Mas aí o cara do Spotify fica puto. Sim, não. Vamos falar Templo Pronto Bruxaria Alquímica, o pessoal achar a gente. E o dela é Enodian Witch. A bruxa de Enódia. Mas se procurar por Mayra Portela, aparece também. Aparece, exatamente. Não, e no próprio templo, tipo, vocês vão achar rapidinho, assim, que é a gente, né? Pô, fantástico. Foi uma aula, não foi nem uma palestra, foi praticamente um mini curso, cara. Deixa eu ver como é que tá. Rodrigo Lutar, que eu vou convidar você primeiro. Olha, fantástico, mas fantástico mesmo. Conseguiu amarrar tanta coisa muito bem amarrada. Alquimia, psicologia, magia cerimonial, bruxaria. Assim, em tão pouco tempo, que vendo o brilho no olho dá vontade. Não, quero entrar nesse negócio, mas já estou entrando em tanta coisa. É melhor pisar no freio. Nossa, assim, fantástico, mas fantástico mesmo. E para vocês que estão vendo aí, agora o jabá, né? Entrem aqui no catarse.me/TDC, vocês vão fazer parte do projeto, vocês vão ter acesso a revistas de alquimia,
Revista de Alquimia, essa aqui. É uma alquimia mental, onde a gente vai ter várias matérias interessantes. Você vai ter acesso também a grupos de Telegram, você vai ter acesso ao pessoal e muitas outras coisas. Façam parte do Mayhem. Fantástico. André Correia, considerações finais. Pessoal, o que o Rodrigo falou, acho que tá redondinho. Vocês trouxeram bruxaria, psicologia, arte. Eu me perco muito na alquimia, fica muito complexo para mim isso ainda. Mas, assim, vocês amarram as coisas de uma forma que faz um sentido muito grande. Para mim é complexo, mas é bem poético de ver vocês falando, porque as coisas vão casando de uma forma muito bonita, assim. Então, obrigado por compartilhar isso com a gente. Muito legal ouvir vocês falando. Gostaria de ouvir vocês mais vezes. Então, assim, espero que tenham essas oportunidades. E se você quer conhecer um pouquinho de outras bruxarias também, a Conexão Pagã está ao vivo todas as segundas-feiras às 21 horas no youtube.com/Conexão Pagã ou no Instagram @Conexão Pagã. E é isso aí. Beijo para vocês e parem de tentar me matar. Paulo Jacobina, considerações finais. Bem, Mayra, parabéns pelo seu projeto. Bruno, mais uma vez, né? O Bruno já esteve aqui. É sempre muito bom ouvir o Bruno 2 vezes, né? Quem sabe mais vezes, com certeza. A Mayra pela primeira vez, mas se tudo correr bem, mais vezes, inclusive lá no Conexão Pagã também com o André. Parabéns pela apresentação de vocês. Foi muito interessante, muito legal a forma com que vocês unem coisas diferentes. E como vocês apresentaram, né? É fundamental, no final das contas, a gente se conhecer, né, para qualquer prática que a gente queira fazer, né? E uma excelente ferramenta que você pode usar nesse processo é a prática filosófica. Para conhecer mais, se inscreve no canal do Pedra de Afiar no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar. Lá temos vídeos com os temas mais diversos, como magia, psicologia e, principalmente, muito autoconhecimento. Te espero lá e até a próxima. Tchau, tchau. Eu vou aproveitar e fazer o jabá, porque eu tô diagramando o livro do Paulo que explica os básicos de filosofia, tipo, como estudar filosofia, e tá sensacional. A gente vai começar em breve aí esse financiamento. Cara, Bruno Mayra, eu só tenho que te agradecer, foi fantástico. Eu vou passar para vocês as considerações finais, depois eu tenho uma última notícia para passar para o pessoal, mas considerações finais do Templo de Bruxaria. Nossas considerações finais. Ai, gente, já falei tanto. Mas muito feliz de ter podido participar e ter tido essa conversa com vocês, né? Vários canais que eu sigo, que eu gosto aí, né? Fiquei super feliz, super honrada de poder estar aqui. É o que eu amo fazer da minha vida, né? Bruxaria é a minha vida, é o que eu quero cada vez poder me dedicar mais e me esforçar mais. É muito nosso sonho mesmo, né? O templo, tudo que a gente fez até agora foi para poder ter o templo, assim, desde o jeito que a gente mora, o jeito que a gente arrumou nossa casa, tudo, né? Para o templo poder existir, esse sonho tá vivo e ter esse lugar, sabe, para as bruxas poderem ir, porque eu sei como uma jovem bruxa pode se sentir estranha e fora de regra e tentar ser normal, e como isso pode fazer ela se castrar e se sentir péssima. Eu acho que a gente é diferente, sim, e a gente precisa se unir, trocar tudo isso, e estar juntos, e se apoiar, sabe? Para que a bruxaria gere mais comunidade, né, também, e mais respaldo uns para os outros, dentro da diversidade linda que a bruxaria tem, né? Que acho que tem espaço para todo mundo, com certeza. Para cada bruxa tem uma bruxaria, certamente. Acho que é isso, gente. Obrigada de novo. Fantástico. Eu vou deixar só uma última homenagem. Eu recebi agora pelo Instagram a notícia que o Sérvio Túlio, ele faleceu agora de tarde. Ele tinha feito já uma operação de coração, depois passou um mês, ele acabou não resistindo e faleceu hoje, é dia 14/3/2023. Para quem lia o Teoria da Conspiração, ele foi um dos meus primeiros alunos lá em 2005, e quem lia o Sedentário e depois começou nos primórdios do Mayhem, ele foi um dos primeiros colunistas, né, com a Jedi Terafim.
e escreveu muito, então muitas das coisas da galera antigona mesmo, assim, do Mayhem, ele foi um dos primeiros membros e tal, e vou deixar essa homenagem registrada para ele, né? A gente sempre brinca, pergunta para o pessoal da religião, né? O que acontece depois que a gente morre e tal, e aí do pessoal do Teoria da Conspiração, o Sérvio vai ser o primeiro a ir lá descobrir o que acontece. Então, esse programa vai ser dedicado para você, aonde quer que você esteja, meu irmão. E para vocês que acompanharam a gente, então não esquece, dá o like, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.